Eu estou considerando esse personagem High Poly pronto na etapa de High Poly. E, e agora eu vou iniciar a etapa de retopologia. E aí eu tenho alguns pontos de planejamento para fazer a retopologia que eu gosto de repassar antes de começar. Assim. A primeira questão, assim, né, o primeiro princípio que eu uso para pensar numa modelagem, né, na hora de fazer uma topologia, né, obviamente o design da coisa, né, ou seja, seja lá o que eu fizer, eu tenho que respeitar esse design aqui, ou seja, eu não posso ignorar tipo, o relevo que está sendo criado aqui, tá? Então, não adianta achar que né, tipo, qualquer massa 3D que eu colar nesse aqui vai dar certo, ou seja, eu tenho que observar o que é esse personagem, né, e qual que é a intenção dele também. Então, se eu for fazer uma lista dos meus princípios, né, de modelagem, o primeiro seria o design. Tipo, você ficar atento ao design, a base de trabalho que você tem, né? No caso aqui, meu design já é 3D, e isso facilita demais. Ou seja, eu não estou fazendo uma topologia, eu estou fazendo uma retopologia. Tá? A segunda questão que eu vou abordar aqui nesse modelo é o que está junto, né? Ou seja, o que é linked, ou seja, quais são os vértices que eu posso conectar numa peça só, e o que é loose, ou seja, quais são as peças que eu posso manter separado. Isso vale para, tipo, quais são os objetos que estão juntos e quais objetos estão separados também, tá? Aqui, ó, eu já resolvi isso aqui dividindo por coleções. Quais são as partes que eu estou abordando como coleção? O cabelo. Ou seja, o cabelo ele vai ser um objeto à parte. E, na verdade, eu vou modelar a retopologia toda mantendo cada mecha separada, ou seja, eu só vou juntar no final. Mas tratar o cabelo ele tem um movimento próprio, um rig mais elaborado, ou então uma simulação, né, é uma coisa que talvez eu queira trocar de peça no meio do processo. Então, é interessante para mim manter o cabelo separado por causa da flexibilidade de movimento que ele pode ter. A cabeça eu vou manter separado. Eu não preciso mantê-la separado. Mas como eu estou dando uma aula de atuação e expressão e eu preciso fazer uns rigs faciais próprios, assim, então eu estou mantendo a cabeça como objeto separado, mas eu podia fazer ela junto do corpo. O corpo vai ser separado, né? O que eu estou chamando de body aqui na minha coleção é a saia e o tronco. Então, a saia e o tronco vão ser abordados como objeto à parte. Eu vou separar os braços também, porque os braços aqui eles podem ter um movimento livre. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o design desse braço. Ou seja, o design desse braço, que é uma peça de metal encaixada em outra peça de metal, se eu deixar isso como uma peça solta, o rig vai ficar mais fácil de fazer. A armadura ela não vai deformar ombro ou algo do tipo. Então, nesse design, os braços funcionam separado, mas no design do outro personagem que eu estou fazendo, né, o outro soldado está fazendo, já não funciona porque ele está usando um tecido. Então o tecido ele vai mexer junto com o ombro e aí eventualmente a manga e o braço eles vão deformar de um jeito próprio. Mas aqui vai facilitar demais. Sem contar que tem que lembrar que no meu design também tem essa situação de eu estar fazendo algo que remete a stop motion. Então fazer esse braço encaixado faz algum sentido. Tá? De novo, isso é um caso específico desse design que vai permitir que eu faça essa separação de peças. Tá? E as pernas também vão ser separadas, né? Vão ser tratadas como peças separadas. Então, eu tenho um número absurdo de objetos aqui, ou seja, minha cena tem uns 48 objetos. E no final eu quero reduzir isso para 5 objetos. Né? Então, a minha retopologia vai mudar a quantidade de objetos em cena
de 48 para 5. Então, a gente espera que isso dê certo. Aqui só para mostrar as minhas coleções funcionando, né? Então, eu já separei o que é junto e o que é solto por coleções. Então, eu tenho a coleção das pernas, a coleção da cabeça, a coleção do cabelo, a coleção do corpo e a coleção dos braços. Então, isso já está separado, ou seja, meu processo de topologia já começou a ser organizado aqui, né? O próximo princípio que eu uso é o princípio que eu chamo de curvas. Na verdade, curvas, né? Eu vou colocar retas. Na verdade, o computador ele não está fazendo nada realmente curvo, né? O que o computador faz são uma série de segmentos de reta. E a gente vai dividindo esses segmentos de reta para tentar sugerir que a forma, na verdade, ela é curva, né? Então a gente está tentando iludir o olhar de quem está vendo que a forma é curva, quando na verdade ela é feita de uma série de segmentos de reta. Na retopologia, o que eu quero fazer é, eu quero usar o menor número possível de curvas, de retas, para definir a curva. Então, por exemplo, essa curva aqui do ombro, se eu fizer com uma reta só, já não vai dar certo. Se eu fizer com duas retas, eu vou perder o design. Se eu fizer com três retas, ele fica um low poly meio forçado. Talvez com quatro retas. Ó, com quatro retas, eu acho que eu já consigo representar. Então, algo entre 4 e 5 retas já é o bastante para eu desenhar essa curva. Então, eu não preciso fazer a quantidade de curva que está aqui. Aqui eu devo estar com umas 10 curvas, umas 10 retas, né? E eu não preciso dessas 10 retas para fazer essa curva, né? Talvez metade dessas retas já seja bastante para iludir no gameplay, né? Que tem essa curva, né? E eu quero manter essa curva mais próxima também do design, ou seja, mesmo fazendo uma redução, eu quero manter o mais próximo, né? Para, se eu quiser, inclusive, voltar com o Subdivision Surface, eu não perder o design de curva. Então, a regra seria usar o menor número possível de retas para definir uma curva sem danificar o design. Essa seria a regra. Tá? Outro princípio que eu vou avaliar aqui é pensar nas dobras, né? Então, eu já tenho que fazer os cortes pensando nas dobras do rig. Então, aqui no braço é um bom exemplo. Meu braço é um cilindrinho. Então, meu braço ele pode ser feito visualmente só com uma reta aqui. Mas se eu preciso que ele dobre aqui, então eu vou precisar criar o corte da dobra e provavelmente eu vou precisar, na hora que ela dobrar, eu não vou poder fazer essa dobra tão reta. Para essa dobra ela vai ter que ter uma leve curva aqui. Então, provavelmente, eu vou precisar de mais cortes para definir essa dobra, né? Ou seja, eu não vou poder fazer isso com um corte só. A letra é linda, né? Olha só. Eu escrevo como se eu estivesse com pressa. Um outro princípio que eu vou usar é um que eu vou chamar... Opa, estou pulando para vocês. É um que eu vou chamar de flow. Tá? O que acontece é que quando a gente faz, por exemplo, um corte no modelo, né, quando eu insiro um corte no modelo, eu tenho que pensar como que esse corte vai fluir na topologia. Né? Então, esse flow, por exemplo, se eu estou fazendo um corte que vai percorrer, ou seja, eu estou transformando meu modelo inteiro, né, do tronco numa estrutura só de corte. Então, o corte que eu criei vindo para cá, eu tenho que pensar como que ele projeta no modelo. Por exemplo, ele vai fazer o canto do ombro ou ele vai fazer o meio do ombro? Tipo, o corte que eu criei aqui, ele vai
atingir o canto do ombro, né, esse corte que eu vou fazer aqui, ele vai acertar o meio do ombro. Então, assim, como que esses cortes fluem? Quando a gente fala de flow, a gente está falando também do uso de quads, né? Ou seja, a gente está falando do uso de quads, que são faces com 4 vértices, né? E isso permite que eu tenha controle de loops, ou seja, com quads eu posso controlar o modelo através de loops, porque eu posso ir emendando um quad no outro. E o computador vai reconhecer que existe para cada aresta que eu faço uma aresta oposta. Então, quando a gente faz os cortes de quad, a gente define na verdade loop, né? Então, tende a ser a geometria predominante do modelo, tende a ser a predominante. A gente usa também os triângulos. Geralmente os triângulos a gente vai usar para fechamento de quina e para garantir dobras. Então, acho que aqui nesse caso desse modelo eu não tenho um espaço tão bom para fazer isso. Está escondidinho ali a virilha, mas a virilha talvez seja um bom lugar para mostrar. Então, na virilha, por exemplo, essa forma ela é aguda. E se eu colocar um quad aqui, esse quad ele vai dobrar e ele não funciona bem dobrando. Então, se você tem um quad, né, numa dobra, talvez você queira definir como triângulo, porque um quad dobrado ele gera um certo artefato. Então, a gente pode tentar mostrar isso aqui rápido, adicionando um plano. E numa certa intensidade de dobra, o computador ele pode querer dobrar esse quad, ou seja, ele está já formando um triângulo aqui, mas indo na direção errada em relação à minha dobra. Ou seja, eu queria que minha dobra fosse aqui, por exemplo. Então, nesse caso, para eu ter certeza que a dobra vai acontecer no lugar certo, né, eu vou querer que isso aqui seja feito com triângulos em vez eu vou querer que ele seja feito com triângulos em vez de quad, para garantir que a dobra está no lugar certo. Isso acontece em alguns lugares do low poly, como virilha, debaixo do braço. Então, essa é uma coisa que vai me preocupar quando eu estiver lidando com a topologia, né? Ou seja, como que isso vai fluir. Existe também as formas como o N-gon, que são qualquer coisa com mais que tenha mais do que 4, né? Ou seja, tem que ter mais do que 4, ele é um N-gon. Então, se ele tem 5 vértices, né? Se essa face tem 5 vértices, então a gente chama isso de N-gon. O N-gon, ele tem que ser plano. Ou seja, o N-gon, ele não pode ter variação em Z, porque ele gera artefato também. Mesma coisa, eu vou inserir aqui um círculo com 5, com 6. E vou pedir para ele preencher com o N-gon, né? Vou dar um scale aqui. E mesma coisa, se eu tirar o aspecto plano desse N-gon, ele já vai gerar um artefato. E ele gera artefato tão rápido, ou seja, qualquer deformação leve gera artefato. E porque qualquer alteração leve gera artefato, geralmente a gente evita o N-gon. Então, geralmente a gente não trabalha com o N-gon. No caso de aula, né, como a gente está estudando modelagem e eu tenho que ver que vocês estão apresentando controle, né, vocês que estão na turma de criança avançada, controle no modelo, geralmente eu avalio se há presença de N-gons, eu costumo retirar pontos se a pessoa usou N-gon na modelagem, só para ver se a pessoa está no controle do modelo mesmo. Mas para fazer peças de cenário, por exemplo, você tem muita peça arquitetônica que é completamente plana e ela pode ser um N-gon. Ela só vai gerar uns triângulos muito feios.
Ou seja, na hora que você chegar no motor, os cortes vão ficar muito horrorosos, mas funciona, não é um negócio que vai estragar seu modelo. Mas lembra, ele tem que ser totalmente plano, né? E um outro aspecto do flow que a gente vai ficar atento é que para controlar essas direções do fluxo, ou seja, para controlar para onde os cortes estão indo, a gente vai ficar também atento a quantos edges estão colados no seu vértice. Então, a maioria dos vértices que a gente usa na modelagem, eles são uma cruz, assim, né? Ou seja, se a gente está lidando com quad, a maioria dos vértices, né, vai estar conectado com 4 edges, né? Então aqui eu tenho 4 edges conectados aqui. Pode acontecer de eu ter também uma quina. A quina, se você pega um cubo, por exemplo, né? O cubo, ele tem essa aresta, ele vai ter o quê? 3 arestas ligadas a um vértice. Aqui, ó, como eu fiz esse ombreiro a partir de um cubo, eu tenho isso aqui definindo aqui, esse canto. Então, geralmente, para definir quinas, cantos, é bom ter uma situação de vértice com 3. Estou abrindo a mão, tá um milhão de polígonos, eu realmente preciso fazer a topologia dessa mão. Mas vai dar para ver que no canto do dedo tem, né? Ou seja, o canto do dedo ele tem esse tipo de design. Ou seja, você está usando isso para fazer uma forma, né? E você tem uma que a gente vai usar demais também, que é a estrela, né? Que é o star. Eu gosto de chamar de desvio, tá? Eu gosto de chamar de desvio, isso sou eu. Que é você ter 5 vértices, 5 edges conectados a um vértice. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Ou seja, em alguns lugares você precisa que a malha faça um loop, ou seja, aqui eu preciso que ela faça esse loop, e eu preciso que esse loop exista também. Ou seja, eu estou definindo 2 caminhos de loop. Então, esse loop está desviando aqui para cima, esse aqui está desviando para baixo, e eu tenho um preenchimento de malha acontecendo aqui. E a gente vai fazer isso o tempo todo, né? Ou seja, toda vez que você encontrar uma situação onde você está desviando um corte em relação a outro, né? Ou seja, esse corte está desviando para cá em relação a outro, você vai ter um vértice estrela acontecendo aqui no meio do caminho. Mesma coisa aqui, ó. Você tem esse corte que é o meio do rosto e tem esse corte que é a entrada do olho. Então você vai ter um vértice estrela aqui. Então, isso é uma coisa que a gente vai observar também na modelagem. E a gente vai evitar, não tem problema, mas começa a ficar meio embolado quando você tem 6 ou mais, né? 6 ou mais. Eu vou chamar isso aqui de pizza. Não tem um problema enorme, seu modelo não estraga por causa disso, mas os controles de topologia vão ficando mais difíceis. Fica mais difícil ter controle sobre o flow e sobre o fluxo do seu modelo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai prestar atenção na hora de fazer a retopologia, onde que estão os cortes estrela, quina e cross, né, cruz, e onde é que vão estar os quads, os tris, e se possível a gente não vai usar Inigon nenhum. Na verdade, para quem está sendo avaliado na matéria tem que lembrar que eu estou tirando ponto né, para quem está deixando Inigon no modelo. Isso vai ser critério de avaliação. Um outro aspecto que envolve esse flow, que envolve o que a gente está fazendo aqui, é a clareza das decisões e a simplicidade para modificações e edições futuras, né? Ou seja, quando eu estiver tomando essas decisões, né, quando eu tomar uma decisão de peça separada, quando eu tomar uma decisão de curva, quando eu tomar uma decisão de corte, tem que ficar claro que é isso que eu estou fazendo, né? Então, eu preciso que o modelo ele tenha uma certa clareza, né? Ou seja, que as decisões sejam óbvias, né?
Por exemplo, se eu cortei a saia toda na diagonal assim, será que vai ficar claro que é por causa da dobra? Mas será que isso aqui vai ficar também simples para trabalhar? Porque são duas coisas. A decisão, ela é visualmente compreensível, ou seja, aonde tem um vértice estrela eu entendo porque que ele está lá, aonde tem um vértice de quina eu entendo porque está lá, porque ele combina com o design, ele combina com a curva, ele combina com a reta, ele combina com as demandas que eu tenho, isso aqui, e é simples de editar, é simples de trabalhar. Então, por exemplo, se eu fizer uns cortes diagonais aqui e eu for definir um grupo de vértices para o rig, vai ficar difícil. Então, isso falhou na simplicidade. Então, eu tenho que pensar que outra pessoa estou pulando o número. Que outra pessoa na linha de trabalho vai conseguir pegar esse modelo e sem que eu fale nada com ele, ele vai entender e vai conseguir dar sequência no trabalho. Então, tem que ser simples a forma como é decidido. Então, a gente vai manter um número de cortes com uma densidade. Eu vou dar um nome mais chique para isso aqui, tá? Eu vou chamar de variação de densidade de cortes consistente. Né? Ou seja, eu vou distribuir esses cortes de forma consistente. Ou seja, se essa é uma peça grande que vai fazer poucas dobras, então eu vou ter um número de cortes que é consistente com a quantidade de detalhe que eu estou colocando aqui. Né? Então, o número de cortes é consistente com o detalhe. Na hora que eu chegar numa parte mais detalhada, né, ou seja, na hora que eu chego numa parte mais detalhada, ou seja, o meu rosto, ele tem muito mais detalhe. Então, para eu poder fazer a curva do olho, eu vou ter mais corte. Então, a densidade aqui vai ser mais intensa. A densidade do tronco provavelmente vai ser um pouco mais intensa do que a da saia, mas não mais intensa que a do rosto. Então, eu tenho um crescimento de densidade que é consistente em direção ao rosto e é consistente em direção à mão, porque a mão também vai ter mais cortes, ou seja, essas áreas de detalhe elas vão ter uma consistência de cortes maior, e ainda assim neles eu vou querer que os cortes sejam relativamente separados e claros para alguém selecionar, que os loops sejam fáceis de identificar, ou seja, que o modelo seja possível de ser editado por outra pessoa. Então esse é um ponto importante. Isso envolve também a forma como eu penso em organizar o arquivo, ou seja, as minhas decisões elas têm que transparecer nas decisões do arquivo. A gente vai ter um princípio que é pensando também na textura, né, e no V. Então, você pode inserir cortes no modelo que vão facilitar o processo de texturização e de corte de UV. Por exemplo, eu posso fazer a parte do tronco, eu posso colocar o corte do cinto aqui, né, e colocar um outro corte do cinto aqui. Né? Ou seja, é possível que eu faça, deixa eu apagar isso aqui tudo. Ou seja, é possível fazer os cortes da malha aqui, né? Só que aí, para pintar a textura aqui, vai ficar chato, né? Ou seja, como é que eu separo o UV do cinto se está separado aqui? Então, por exemplo, se eu quiser pintar com precisão essa beirada do cinto, não vai ser tão legal. Então, se eu puder pensar na minha densidade de cortes, levando em conta que o UV do cinto vai separar em relação da armadura, ajuda a eu separar isso aqui, esses vértices no mapa de UV, e tratar ele com uma cor junto com as outras partes de couro, por exemplo. Ou seja, todas as peças de couro vão poder estar no espaço porque eu separei aqui. Agora, se isso aqui é ao mesmo tempo couro e metal, pode ficar difícil de pintar. Então, em alguns lugares, você vai querer que o corte ele também faça uma separação das cores, também faça a separação de material e textura. Não em todas as partes, mas em algumas, provavelmente você vai fazer isso. Isso depende muito também de como que é a silhueta
do modelo. Então a silhueta é uma outra coisa que eu vou observar, porque a silhueta ela vai me ajudar a entender isso. Todas essas peças aqui, ó, todas essas peças aqui, elas possuem um relevo que é notável e que provavelmente ele vai precisar de vértices. Então isso aqui automaticamente já está previsto de separação. Aqui no cinto não está tão previsto. Ou seja, aqui eu não tenho esse relevo tão necessário. Né? Mas tem outras peças que vão ter. Por exemplo, essas fivelas que eu coloquei, essa beirada do cinto aqui, ó, ela é completamente saltada. Ela é uma silhueta visível. Ou seja, não tem como eu fazer a retopologia disso aqui ignorando essa beirada. Né? Ou seja, não adianta eu fazer o cinto coladinho e acreditar que o mapa de normal, o mapa de textura vai fazer a sensação dessa ponta. Então, em alguns lugares, você vai ter uns detalhes pequenos que às vezes vão interferir em como você está planejando sua modelagem. Ou seja, talvez esse degrau aqui, eu não quero que às vezes cortar isso direto, às vezes eu vou colocar uma peça encaixada para poder receber o mapa de normal, mas porque isso tem um relevo que afeta a silhueta. Então, isso pode afetar como que eu faço o meu processo de modelagem. Então, isso aqui é o primeiro passo da retopologia, né? Ou seja, esse primeiro, essa preparação de ver o modelo, separar quais são as peças que você vai tratar como um objeto único, organizar em coleção e visualizar o seu modelo e fazer uma revisão desses princípios. E esses princípios vão me acompanhar em todo o processo de retopologia, mas aí eu vou fazer a retopologia mesmo, ou seja, a execução da retopologia vai ser uma outra aula.